Alô Brasil, do agro e dos negócios. Estamos de volta no podcast Agronegócios aqui em Jataí, no sudoeste goiano, episódio de número 70 do podcast Agro e Negócios. CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio aqui em Jataí, o nosso prédio emblemático do agro, para a gente falar de coisas boas, né? Do agro e dos negócios que movem a nossa economia municipal, regional, estadual e a economia do nosso país também. É sempre um privilégio abrir essa grande janela, linkando o agro brasileiro com a sociedade e mostrando a verdadeira cara do agro, né? Quem faz o agro, quem são as pessoas que no dia a dia estão nessa labuta, né? Pelo agronegócio nacional, as empresas que orbitam o agro também e os profissionais que direto ou indiretamente também ajudam a engrandecer essa que é a principal atividade econômica dentro do nosso país, em especial aqui do sudoeste goiano, já com uma característica muito forte do agro. Desse Brasil aqui, verde e amarelo, é que a gente quer que perpetue por muito tempo, né, essa bandeira do jeito que ela está aqui. O agro tem um papel fundamental, né, primordial nesse sentido de continuar produzindo riquezas, gerando renda, gerando emprego e alimentando o mundo. Afinal de contas, são mais de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo que dependem da produção agropecuária brasileira. Por isso que esse é o protagonista da nossa economia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março, e a gente está sempre por aqui com uma força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Casa Carlone, 55 anos de clientes satisfeitos, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, e também da Protec Produtos Agrícolas, agora presente no sudoeste goiano. O programa de hoje, programa muito especial, programa um pouco diferente também. A gente não vai falar só de agronegócio, mas também de ações, de políticas, porque o agro diretamente ele é atingido, ele é gerido por ações políticas, como todas as demais vertentes da nossa economia, mas o agro tem a sua peculiaridade também, né? E a gente vai esmiuçar tudo isso aqui com o nosso convidado de hoje, que é o ex-deputado federal, né, líder político em Goiás, Major Vitor Hugo, conosco nessa edição de terça-feira. A gente elencou aqui, né, escolheu como tema principal do nosso bate-papo a representatividade parlamentar e o agro de Goiás, mas é óbvio que a gente vai falar sobre outros tantos assuntos que são de interesse da nossa comunidade, do agronegócio em si. Major Vitor Hugo, é um prazer recebê-lo aqui em Jataí uma vez mais, pela primeira vez conosco aqui no podcast Agronegócios. Seja bem-vindo. Agradeço muito, Peterson, muito obrigado aí por abrir os microfones aqui do podcast. É uma honra muito grande estar conversando com vocês, conversando com toda a sua audiência, e aqui em Jataí, que é uma cidade que pela qual eu tenho um grande carinho, um grande apreço, tenho muitos amigos aqui, e tive uma votação muito boa no ano passado, sem aqui, dúvidas, 17.254 votos, mais de 35%. Então, assim, Jataí é uma cidade realmente que essa volta que eu estou dando agora pelo Estado é para agradecer. E eu já começo, então, a minha fala aqui agradecendo esses mais de 17 mil votos que tive em Jataí. Agradeço de coração a cada um de vocês. Foi uma batalha muito grande. E não tem como a gente bater um papo com o senhor sem fazermos uma avaliação dessa jornada aí. E nessa volta que o senhor está dando pelo Estado hoje, como o senhor mesmo colocou, eu creio também que muitas pessoas já olham para o Vitor Hugo hoje e falam assim, rapaz, esse jovem político deveria ter sido eleito. Que pena que não foi. Porque, inclusive, o próprio agro hoje já vê algumas ações, né, que são consideradas ações que desestruturam até a mola mestra da nossa economia, né, como a gente teve aí taxação do agro, né, questão dos impostos e tudo mais, que num primeiro momento, já nos primeiros passos desse novo velho governo, já demonstram que aquele que se mostrava como um grande parceiro do agronegócio, né, não é. E aí fica um questionamento, né, uma pergunta até retórica: como seria a condução, né, desse governo voltado para o agro, se nós tivéssemos ali o Vitor Hugo como governador do estado hoje? Eu posso dizer que eu jamais criaria uma taxação do agro dessa maneira como foi feito. Principalmente com todos os discursos que foram feitos, inclusive aqui em Jataí, né, com a promessa clara de campanha de que não faria isso, né, de que não criaria a taxação do agro, que eu acho que 1 ou 2 estados haviam criado, e assim, jamais imaginaria que algo assim pudesse
acontecer e mais, impactando a base da economia, impactando a mola propulsora da economia goiana e brasileira, que é o agronegócio. Então, e realmente eu tenho ouvido muitas pessoas, eu acho que o agro ficou meio dividido ao longo dessa eleição, alguns apoiaram um candidato, outros nos apoiaram, mas muitas pessoas mesmo, muitos. Mas muitos arrependidos, né? Arrependidos, vêm conversar comigo, assim, até meio sem graça, tá falando, ó, passou, vamos pro próximo, na próxima a gente vai ter chance de estar junto de novo e tal. Então, realmente, mas você pode ter certeza, vocês que estão nos assistindo aí, que eu jamais criaria isso. Acho que depois é uma reação em cadeia que vai afetar toda a cadeia produtiva e assim, a gente não pode impactar justamente aqueles que geram a riqueza bem inicial, né? Bem ali, tiram o sustento. É porque tem até aquele jargão muito antigo, né? Porque ninguém deveria matar a galinha dos ovos de ouro. E o agronegócio é a galinha dos ovos de ouro aqui de Goiás. Então, por que penalizar o agro? Até porque essa falta de reconhecimento. Uma pessoa que se posicionou a vida toda, né, como um grande defensor do agro e tal, um dos primeiros atos, né, quando reeleito, já faz isso. Foi considerado pelo agronegócio uma grande traição. O agronegócio foi apunhalado pelas costas. E a gente vê, Major Vitor Hugo, daí do outro lado da moeda, uma sanha arrecadatória gigantesca do Estado e nenhuma ação visando cortar gastos em outras áreas. Nem se fala, muito menos, em enxugar a máquina, por exemplo. Como o senhor avalia essa questão de somente essa tentativa de arrecadar cada vez mais e jamais falar em enxugar a máquina, por exemplo? Então, isso é na contramão de tudo aquilo que a gente acredita, né? Eu queria, meu plano de governo, ele partia da premissa que nós tínhamos que deixar a máquina mais enxuta, mais eficiente, mas para poder cortar gastos, para que a gente tivesse uma responsabilidade fiscal não baseada no aumento de impostos, no aumento da receita, mas pelo contrário, né, na diminuição dos gastos, para que a gente pudesse também desonerar, diminuir os impostos, para que a atividade econômica pudesse aumentar, e aí a gente aumentaria a arrecadação, não porque as alíquotas ou porque um imposto novo fosse criado, a gente aumentaria a arrecadação porque a atividade econômica iria crescer. O bolo iria crescer, apesar de percentualmente a gente diminuir. Sim. É isso que o Tarcísio está fazendo em São Paulo, é isso que o Bolsonaro fez no Brasil no tempo que ele ficou como presidente, e é isso que eu queria, né, poder fazer pelo Estado de Goiás quando estava como candidato. Mas você vê, né, Bueno, eu saí de 31 mil votos como deputado federal. Sim. Eu fui um deputado federal, fui a primeira eleição da minha vida e tive a graça de ter 31 mil votos, que já foi para mim um grande avanço. Mas, depois na eleição para governador, eu tive 516 mil votos, mais de 500 mil de votos. Aqui em Jataí eu saí de 401 votos em 2018 para 17.254 em 2022. Isso é um ganho político que não tem dimensão, não tem como se avaliar. É muito difícil um político se fazer conhecido em todos os recantos do nosso estado. Então, assim, é lógico que foi uma derrota eleitoral, é claro, mas foi uma vitória política, na minha visão, porque eu multipliquei quase por 20 a votação que eu tive em 2018. Eu até faço um adendo aí, digo que não foi uma derrota política, mas não uma derrota do Vitor Hugo. Como é que o senhor se considera derrotado nas eleições do ano passado? Não, pelo contrário. Meu amigo, eu tinha uma missão. Em 2018, eu tenho certeza absoluta que eu fui eleito em função do apoio do presidente Bolsonaro. Sim. Eu nunca tinha sido político na vida. Então, assim, eu e dezenas de deputados federais pelo Brasil, e em Goiás também, nós fomos eleitos por causa da força do presidente. E justamente no momento em que ele precisava, né, que pessoas se apresentassem para jogar, quem seria aqui em Goiás se eu não tivesse sido candidato? Quem seria o candidato ao governo que daria o palanque para o presidente Bolsonaro? Eu fiz em todas as sabatinas, eu citei o presidente, não só citar o presidente, eu citei os feitos do governo em todos os debates, em todo o material impresso, na televisão, na rádio. Então, assim, nós organizamos a campanha do presidente em Goiás. E se não houvesse um candidato dele aqui, ele não teria isso. E a campanha foi muito bem conduzida, né? Foi muito bem conduzida. Na verdade, você vê, teve candidato, o próprio governador do estado, ele entrou contra a minha campanha para diminuir a presença do presidente na televisão. Quer dizer, na verdade, ele prejudicou, ele potencializou a presença do adversário aqui. Até a época se perguntava muito, Vitor Hugo, mas por que essa campanha do Bolsonaro, a reeleição, está incomodando tanto? E a resposta a gente tem agora. Após
esse início do novo, velho governo aí, em nível federal. A gente está assistindo todo esse desastre econômico, diplomático, social e tudo mais, né, colocando o Brasil novamente na berlinda, né, e aí a gente vê que os interesses são outros e ultrapassam as fronteiras do país, infelizmente. Né? A gente sempre falava que essa eleição não é uma eleição apenas para a população brasileira, é uma eleição com repercussão, né, e consequências global. Mundiais, global. E hoje a gente vê que é realmente isso aí, né? É isso, isso aí está muito claro. A gente vê o Brasil agora se voltando de novo para apoiar regimes socialistas, ditaduras aí pelo exterior. O atual presidente já falando sobre envio de recursos, bilhões de reais para fora. E a gente sabe que essa fórmula não deu certo no passado. Inclusive foi feito por eles e não deu certo. Não assinou na ONU agora o protocolo dos direitos humanos na Nicarágua, né? Então, sim, agora imagina, né? Mas a esquerda, ela age de uma maneira muito hipócrita. Porque eles condenam, dizem que são a favor dos direitos humanos aqui dentro do Brasil. Eles dizem que são a favor do meio ambiente dentro do Brasil. Mas eles querem mandar bilhões de reais lá para a Argentina, por exemplo, para fazer o tal do gasoduto, para trazer gás aqui, que é explorado a partir do xisto bituminoso, que polui lá. Então, assim, eles não estão preocupados com o meio ambiente. Eles estão preocupados, na verdade, em apoiar um aliado político deles, lá da esquerda, que eles querem potencializar. Eles são defensores da democracia, eles se dizem defensores da democracia. Não parte narrativa. Então, narrativa. Então, por que eles não estão, então, condenando o regime da Venezuela? Por que eles não condenam o regime da Nicarágua? Por que eles não condenam o regime de Cuba? E assim por diante. Então, mas é a hipocrisia da esquerda realmente que a gente conhece já há muito tempo. Infelizmente, a gente está vivendo isso, estamos entrando no terceiro mês de governo apenas, né? Quantidade de ministros, 37 ministérios aí. Aí, aquele inchaço que a gente já conhece aí da máquina pública. Ministro das Comunicações envolvido já em outro escândalo agora no final de semana, usando avião da fábrica em leilão de cavalo lá em São Paulo. Diz que tem reunião hoje com o Lula que vai decidir que se o Lula disse ontem à imprensa que se ele não conseguir provar que houve lisura nessa viagem dele, ele será demitido, destituído do cargo e tal. Eu não acredito nisso, mas é coisa para a gente ver aí no decorrer da semana. Quer dizer, o governo já começa com a velha peste de corrupção dos governos anteriores, né? Infelizmente, essa é a prática da esquerda e muitas pessoas se iludiram, as pessoas do centro, que eu acho assim, as pessoas que são de esquerda no Brasil, embora a gente desejasse que não, mas é natural que eles votassem neles. As pessoas da direita, é claro que é natural que votassem no presidente Bolsonaro, mas o centro sempre as pessoas de centro ficam tomando decisões mais pragmáticas, de acordo com o cenário daquele momento. E muitos do centro imaginaram, inclusive com o apoio de gente do mercado, com o apoio imaginaram que o Lula ele ia assumir e teria uma postura diferente, talvez porque o Alckmin foi seu vice dele, o Alckmin sempre teve uma postura mais de centro-direita e tal. Então, o pessoal falou assim, não, o Lula vai ser o Lula 1, vai ser o Lula 3, não vai pegar os vícios da Dilma e tal. E, pelo contrário, a gente viu que ele não só adotou as mesmas práticas, como trouxe, às vezes, as mesmas pessoas. Sim. Então, aquelas pessoas que estavam em postos chaves, na época em que a Dilma foi impeachmentada, e que a gente viu a economia brasileira degringolar de uma maneira tão absurda que o Congresso teve que atuar para poder remediar, são as mesmas pessoas que estão agora, inclusive querem mandar a Dilma As práticas continuam sendo as mesmas, beneficiar os companheiros, atender aqueles que cerram fileiras, seja em época de campanha ou não, beneficiar os grandes veículos de comunicação que trabalham em prol desse desgoverno, tentando colocar na cabeça da população mentiras, narrativas, propagando mentiras até que essa se torne a realidade, como já faz parte também do próprio modus operandi lá dessa agremiação política, se é que dá para chamar dessa maneira, e a gente está vendo tudo isso hoje se repetir. Dinheiro que deveria ser investido na educação, no agro, na segurança pública, na saúde, indo novamente agora para a imprensa, para grupos e tal, e a gente vai ver que há já alguns analistas aí econômicos imaginando que a gente possa iniciar 2024 já com recessão.
Então, olha só, saímos de 4 anos de responsabilidade absurda, tremenda, econômica. O ministro Paulo Guedes, ainda enfrentando uma pandemia. Enfrentando pandemia, né? Inflação mundial aí desacelerada também e tal, quer dizer, acelerada, né? Saindo fora do que seria a normalidade para alguns países, possibilidade de crescimento maior que a China em 2023, estamos perdendo tudo isso, ou por uma irresponsabilidade do eleitor, ou por uma grande jogada, né, desse grupo aí que, na minha concepção ainda, eu tenho o direito de falar isso, né, deram um jeito lá de ganhar essas eleições, não lá no sufrágio, mas de outra maneira. Então, esse agora vai ser o nosso grande desafio para as próximas. Pois é, porque o eleitor se pergunta, de que adianta eu ir votar se eu não tenho certeza que o meu voto realmente foi acreditado ao meu candidato? Então, mas nós temos que combater. Eu estava conversando ontem aqui em Jataí, também em Alexandria, em Diário, Acreone, que nós tivemos, e muitas pessoas de direita assim, desanimadas e pensando, pô, eu vi que muitas pessoas tiraram as bandeiras do Brasil das suas casas, que era algo que era normal de a gente ver. E eu tenho dito o seguinte, que é o contrário, agora é a hora que nós temos que ser mais fortes, agora é a hora que nós temos que ser mais resilientes, que nós temos que lutar ainda mais. E se a gente pensar, a esquerda esteve, há poucos anos atrás, numa posição muito mais complicada que nós estamos hoje. A esquerda já teve o maior líder deles, que é o atual presidente do Brasil, que é o maior líder deles, da história. A esquerda já teve esse cara preso, inelegível. E eles conseguiram, de diversas maneiras, mas não interessa, eles conseguiram fazer com que esse cara voltasse à presidência da República. Então agora nós estamos numa situação que a gente está muito melhor do que eles estavam naquele momento. Acabamos de ter um governo de direita, o presidente abriu os olhos de milhões e milhões de brasileiros para tudo aquilo que a esquerda já fez no Brasil, e agora nós temos condições e temos o dever de nos organizarmos para voltarmos ainda mais forte em 24, com a eleição de prefeitos, de vereadores, para que a gente crie a base necessária e suficiente para que em 2026 a direita volte ao poder. Agora, eu lhe pergunto, Major Toruco, como fazer isso se nós estamos no judiciário, por exemplo, vivendo um estado de exceção do país? Dependendo do tom da nossa entrevista aqui, o que a gente falar, amanhã pode ter alguém batendo na nossa porta lá e questionando a mando do senhor Alexandre de Moraes, o porquê que nós abordamos tal assunto aqui. Porque nós temos um STF hoje que já vinha aparelhado já de muitos anos, porque são detentores de cadeiras lá não por meritocracia, mas por indicação política. A gente sabe, né, do estreitamento desses laços, né, cada vez mais com esses que estão no poder hoje, o próprio STF, e aí nós temos uma grande insegurança jurídica que extrapola todos os demais campos aí, e a gente não vê uma condição agora, né, que o nosso Congresso, na verdade, o novo Congresso não começou ainda a atuar nessa área, mas nós não temos nada nesse momento que nos dê uma garantia de que nós tenhamos em um futuro processo eleitoral a lisura e a tranquilidade que a gente espera num país democrático como se intitula hoje o Brasil. É uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil também, complexa, mas a gente não pode desistir. O novo Congresso vai enfrentar esses temas novamente. A gente tem uma PEC que foi aprovada já na Câmara e está no Senado, que trata do voto impresso, da contagem pública dos votos. Essa pode ser e tem que ser uma bandeira. O Senado está se tornando cada vez mais no Brasil uma casa definidora dos rumos do nosso país, por causa dos freios e contrapesos, né, dos sistemas de controle que existem do Senado em relação aos outros poderes. Então, assim, essa eleição para o Senado foi crucial, mas a próxima vai ser ainda mais, porque nós vamos ter 2 vagas. Sim. Então, nós vamos renovar o Senado em 2/3. Perfeito. São 54 vagas. Então, nós temos que trabalhar para o Senado, é isso. Nesse contexto, 2 vagas para o Senado, por exemplo, e aí volta novamente as eleições para deputado federal e tal, representatividade. O agro precisa, né, como todos os demais setores também, de representatividade, mas eu digo, não seria hora de lançar uma grande campanha em Goiás, né? Eu não diria para o surgimento de novas lideranças, porque não tem campanha para impulsionar nova liderança. O grupo já tem as pessoas que são destaque, mas não seria a hora agora de começar a trabalhar essas pessoas para fortalecer esses nomes, para chegarmos lá em 2026 com nomes consistentes e que possam realmente ocupar uma cadeira e representar efetivamente o agro de Goiás, deputado? Com certeza, isso aí nós temos que começar a fazer desde já. O planejamento estratégico para nós chegarmos em 2026 competitivos, para que as lideranças cheguem em 2026, para que Goiás tenha, Goiás vai ter a chance de renovar 2 senadores,
Então, assim, nós temos condições de colocar pessoas que sejam aliadas com o agro, que queiram defender a família, que queiram defender os valores cristãos, que queiram defender os profissionais de segurança pública, que queiram fomentar o desenvolvimento econômico, que acreditem no livre mercado, que acreditem na livre iniciativa, que acreditem no empresariado nosso. Então, assim, isso é uma responsabilidade que a gente tem e eu estou nesse processo, com certeza. Eu não vou estar no mandato agora, nos próximos anos, e acho que isso faz parte, foi um risco que eu assumi ao apoiar o presidente Bolsonaro me lançando como candidato ao governo, mas que eu não me arrependo nem por um segundo, o ganho que eu tive em maturidade política. Com certeza. Imagina que eu organizei, Peterson, uma eleição no PL. O PL, ele vinha aqui em Goiás elegendo historicamente uma deputada federal. Uhum. E em 2018 fez 140 mil votos com as duas chapas, a de deputado estadual e federal. 140 mil votos. O ano passado, eu como presidente do PL, nós fizemos 2 milhões e 130 mil votos. Nós fizemos 2 milhões a mais. Nós elegemos um senador, 4 federais e 3 estaduais. Então, eu tenho certeza absoluta, esse grupo que está se formando, mais, lógico, outros partidos como republicanos, como que elegeu o Tarcísio, que elegeu a Damares, né? Mais o Novo, mais outros partidos, não está só adstrito ao PL, existem vários partidos que são de direita ou de centro-direita, e que nós temos que começar a conversar, a agrupar, para quando chegar lá em 2026, está claro, bom, nós temos algumas opções para o Senado, temos algumas opções para federal, temos candidatos ao governo, então, que sejam alinhados com as nossas pautas da direita. Isso é importantíssimo. Vamos pegar aqui o Sudoeste Goiano, né, e o agro e a representatividade. A gente já teve aí José Mário Schreiner, né, como deputado federal, que tinha uma ligação bastante estreita com o agro. Tivemos outros deputados, né, que se aproximaram bastante, mesmo não sendo diretamente do agro, mas todos na hora da eleição levantam a bandeira, eu sou do agro e tal. O senhor fez um trabalho gigantesco aqui para o Sudoeste Goiano, né, mandou um monte de emendas, obras aqui que foram quase concluídas também, que chegaram através de emendas suas, orçamento lá da União, que o senhor direcionou para cá. E agora a gente está iniciando a jovem política de Rio Verde, a Marúcia Boldrin, eleita deputado federal também, né? Já tinha cargo político, era vereadora e tal, e é de família de produtores. Mas é uma representante do agro, é uma região gigantesca e importantíssima para Goiás, rica e que nos deixa ainda órfão dessa representação. O que faltou para o agro? Que a gente não tem aqui 3, 4 deputados da região aqui atuando diretamente? Eu acho que é um processo de crescimento, eu acho que é de amadurecimento. De agora para frente, a gente vai ter chance de ver isso, né? Talvez se nós tivéssemos mais deputados estaduais e federais voltados para o agro, essa taxação do agro que foi aprovada e liderada aí pelo atual governador não teria sido aprovada. Talvez nomes teriam se levantado, se insurgido contra algo que é um contrassenso, que é um absurdo, que é algo muito ruim. Agora, é organização, nós temos que... e essa viagem minha aqui, eu tenho que agradecer, eu fui muito bem recebido pelo agro aqui em Jataí, assim, de uma maneira que eu confesso até muito além do que eu imaginava. Muitas pessoas estão dizendo assim para mim, é estranho, é diferente um político que tenha perdido a eleição voltar para agradecer os votos. Mas só que na minha cabeça, no meu coração, não foi uma derrota, foi uma vitória. 15, 16 mil votos são muitos votos. Como é que eu posso não voltar em Jataí para não agradecer 17.254 votos? E a receptividade tem sido muito boa. Então, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de agora para 2024. E mais importante ainda, de 2024 para 2026, de identificar essas lideranças. Né? O Jataí tem condições de eleger um deputado estadual do agro. Eu até quero puxar um pouco antes aqui, deputado, se o senhor me permita. Acho que Jataí, o agro de Jataí, aqui estão alguns produtores aqui, pessoas que estão ligadas ao agro também, né? Estão ciceroneando o Major Vitor Hugo. Eu acho que o agro de Jataí teria que chamar para si a responsabilidade de eleger o próximo prefeito daqui em 2024. Eu tenho nomes aí, mas eu não vou lançar aqui não. Mas acho que é um trabalho... Nomes daqui de Jataí. É um trabalho que deve ser feito, né? Claro. Inclusive a gente já vê algumas movimentações políticas na capital também, de alguns partidos lá e eleitores, enfim, de pessoas querendo que o senhor se candidate a prefeito de Goiânia. Isso poderá acontecer, Major? Bom, acho que tudo é possível de agora até o ano que vem. Né? Eu, em Goiânia eu tive 117 mil votos.
né? Em Anápolis eu tive 46 mil votos, em Anápolis foram 23% dos votos, e em Goiânia 15%. Então, assim, eu acho que tudo tá aberto ainda por enquanto, temos que conversar, temos que avançar. Aqui em Jataí você tem razão, acho que nós temos que ter um prefeito aqui que seja pró-agro. E eu queria aproveitar aqui agora para agradecer o Ricardo Calef, que está aqui com a gente, aqui, é um grande amigo, o Jair também, nosso presidente do PL, que está aqui, o Devanir, que é meu amigo já há quase 30 anos, que está voluntariamente viajando comigo aí, e eu tenho que fazer esses agradecimentos. E através deles, agradecer de novo a todos os 17.254 votos que eu tive aqui em Jataí. Para você ter uma ideia, eu trouxe para cá, para Jataí, dos 370 milhões de reais que eu indiquei em emendas para Goiás, quase 10 milhões foram para Jataí. Então, agora, no final do ano passado, eu indiquei 2 milhões de reais em custeio de saúde, que deve chegar ao longo desse ano ou do ano que vem, e eu fiz um pedido através do Vicente, através do Patrick, que também é um grande amigo, vereador, para que eles interajam aí com o prefeito, né, com o Humberto, para que esse dinheiro também apoie, né, ele vai economizar certamente em outras áreas, e ele apoie, execute a manutenção, o recapeamento do asfalto, que quando o anel viário que foi ficar pronto, que foi uma obra que nós lutamos muito para que ela, né, avançasse, para que ele faça o recapeamento, a melhoria da via, né, que passa por dentro da cidade, que hoje é ocupada aí por 3 mil caminhões diariamente durante o período do pico, e que quando o anel viário ficar pronto, de maneira mágica, vai sair de dentro da cidade. Então, esses 2 milhões de reais vão certamente ajudar. E essa obra em particular, eu tenho grande orgulho, vamos sair daqui, vamos lá agora, para poder fazer filmagens e tal. Eu lembro, há 4 anos atrás, nós indo lá, o Calef me levando lá para conhecer a obra, né, um vão de 400 metros, dezenas de milhões de reais já investidos naquele momento, né, a obra já se entortando, tinha 12 centímetros já de desvio da obra por causa da fundação errada, corrupção, ineficiência, o abandono de 13 anos da obra. Então, assim, e era um desafio para mim muito grande, e um risco político. Imagina você gravar um vídeo na frente de um elefante branco desse. E falar, vamos tentar, vamos fazer avançar. E as pessoas começaram, lembro quantas vezes dei entrevista para você aqui, Peterson, para o Guilherme, para outros amigos aqui, e as pessoas pegavam o microfone lá, mandavam áudio, falando, pô, mas você vai ser mais um político que vai vir aqui em Jataí, vai falar, e nada vai acontecer, a gente não acredita mais. Então é uma ferida aberta. E nós conseguimos avançar muito. No ano passado, no dia 31 de maio, que é aniversário de Jataí, meu aniversário, trouxemos o presidente Bolsonaro e fomos até a ponte com ele. Trouxemos aqui o ministro Tarcísio, trouxemos o ministro Marcelo depois, conversamos com o Vônei, que era o superintendente do DENIT, conversamos com o general Santos Filho. Então, assim, foi um esforço eu tenho gigante. Certeza, se houvesse, né, a reeleição, essa obra estaria concluída hoje. Concluída, já estava com certeza. E eu espero que o governo atual efetivamente conclua, né? Me parece que tem uma previsão de que em abril vai ter a inauguração, mas que os esforços do governo anterior, os nossos esforços também não sejam esquecidos, né? Que é muito provável que as pessoas vão querer agora assumir como se tudo tivesse sido feito por eles. Não, mas a população sabe, né? Acompanhou todo o processo, é uma obra que precisa realmente ser concluída, né? Vai desafogar o trânsito aqui dentro da cidade, vai dar mais agilidade também e segurança para o escoamento e implantação de safras. No momento que nós estamos vivendo hoje, nos aproximando já do final da colheita da safra de verão, implantando a segunda safra, e aí tem esse problema que é recorrente também, eu volto à questão estadual, que nós temos algumas GOs aqui da região que estão ainda em situação calamitosa, não só as que são asfaltadas, mas umas vicinais ainda, né, que são da responsabilidade do governo do estado, algumas GOs que estão em situação precária, como é a 206, por exemplo, Serranópolis, a Chapadão e tal. Todo ano tem filmagem de produtores aí, se arrasta de muito tempo já, caminhão atolado, a máquina vai desatolar o caminhão, atola a máquina, enfim, aí os produtores tirando dinheiro do bolso, mais desgaste e tal, numa região super importante para o estado e que também está desassistida, né, desse poder que deveria dar condições de escoamento e implantação do safra, né? Isso é importantíssimo, né? A infraestrutura, e essa é uma das críticas que a gente faz, essa taxação do agro. Na teoria é para gerar um fundo que vai ser investido na infraestrutura. Imagina se pegasse 1 bilhão por ano, deputado, e realmente colocasse lá na infraestrutura dos estados. A estimativa é que vai ser muito mais do que 5 bilhões de arrecadação, só dessa taxa
por ano em Goiás. Agora, essa região nossa aqui, o sudoeste goiano, em Jataí, é um dos ícones, é uma das mais ricas no que diz respeito ao agronegócio. Uma parte considerável desse dinheiro vai sair daqui. Será que vai voltar para cá? Então, essa é a questão. Então, assim, é algo que pode retroalimentar. Se voltar para cá, pode ser que compense um pouco. É porque a gente pega como exemplo o estado de Mato Grosso, quando criou lá o FETAB, antigamente e tal, seria destinado também para a infraestrutura da malha viária do estado. Pagou o salário de desembargador, pagou várias outras situações lá do governo do estado, atenderam outras áreas que não que seria o seu principal intuito, que era o de reforçar a malha viária do Mato Grosso e dar condições de trafegabilidade e tudo mais e tal. Quer dizer, taxa o produtor, né, e não tem esse benefício voltando. Né? Isso vai ser um desafio aí para quem está, para todos nós, claro, mas principalmente para os deputados estaduais, para os deputados federais e para os senadores, de manter a pressão, a cobrança aí para o governador, para, já que instituiu, aplicar em benefício também dos produtores rurais. A gente sabe a importância de todos os setores da economia e tal, mas se o senhor tivesse sido eleito, o agro seria o protagonista do seu governo, né? A gente colocar dessa maneira? Sem sombra de dúvida. Né? Eu tenho uma grande admiração por quem empreende, por quem se arrisca, para poder gerar emprego, gerar renda, gerar arrecadação, inclusive, dos impostos. Mas o agronegócio em Goiás não tem dúvida de que seria, para mim, ainda mais a bola mestre. Eu queria governar com o agronegócio do meu lado. E é o que está acontecendo agora, lógico, não no governo, mas o apoio que eu tenho recebido, a receptividade, né, a amizade que tem se reforçado entre produtores rurais com a minha pessoa tem sido algo assim impressionante e que me deixa ainda mais feliz, ainda mais empolgado em estudar mais, em aprender, em saber as dificuldades das agruras. E por isso que eu comecei a retomada da minha caminhada política. Eu fiquei um tempo meio que de luto, uns 2-3 meses, porque o término do ano, início desse ano, foi muito complicado em vários aspectos, a gente sabe. A verdade foi uma paulada, né? Literalmente. Foi decepcionante. A gente estava numa sociedade toda numa empolgação, né? Imaginando que a gente seguiria naquele ritmo, né? Que o Brasil já vinha engrenado e tal, de crescimento, perspectiva de investimento, de capital exterior aí trilionário, como colocava o Paulo Guedes e tal. E aí, de repente, de uma hora para outra, a gente vê se perder tudo. As esperanças, na verdade, se perderam aí nessas eleições do ano passado, infelizmente, né? Então, esse sentimento, eu fiquei meio assim imobilizado. Falei, cara, eu vou dar um tempo para eu mesmo. Eu acho que é o mesmo espírito. Poder entender, né? Para poder compreender e poder voltar de uma maneira que fosse mais adaptada ao novo cenário. Mas a volta agora, a retomada, eu fiz questão de começar por aqui. Isso também é uma sinalização do apoio e da admiração que eu tenho sincera pelos produtores rurais. O senhor falou em se adaptar. Nós temos um poder de adaptabilidade. O brasileiro ele é resiliente, porque a gente já passou por governos do PT anteriores, porém era outra realidade. Eu creio que a situação hoje ela é muito mais grave e tal. O senhor acredita que o Brasil vai sobreviver a esses 4 anos de governo? Não, eu tenho certeza que nós vamos sobreviver. Agora, a medida da sobrevivência, a capacidade que nós vamos chegar lá na frente com mais força ou não, vai depender da nossa capacidade de organização e da nossa resiliência, nossa capacidade de entender que realmente o cenário está muito difícil, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir de nós nos organizarmos para 2024 e para 2026. E simplesmente não é um direito somente nosso, é um dever nosso que a gente se organize, eleja o máximo de vereadores e prefeitos de direita no estado de Goiás para formar, e no Brasil, para formar a base para quando chegarmos em 2026, as coisas estarem mais ou menos alinhadas, para que a gente tenha 2 senadores alinhados ao agro, alinhados à iniciativa privada, à direita e tudo mais, tenhamos o máximo possível entre os 17 deputados federais, pessoas também que sejam na mesma linha, dos 41 deputados estaduais, tenhamos um governador e um presidente que sejam de direita e que apoiem o agronegócio. Hoje em dia é uma mentira alguém falar que o agronegócio é atraso, porque é atividade primária. O agronegócio hoje é o que mais desenvolve tecnologia no Brasil, que gera emprego. Eu vi alguém falando, não, o agronegócio não gera emprego, rapaz. É uma cegueira ideológica que não tem cabimento. Pessoas querem desconstruir uma situação que salta aos olhos da importância do agro nacional. Por isso que é importante, né, canais como esse nosso, mesmo o trabalho de formiguinha e tal, mas outros colegas em Brasil afora, criando cada vez mais canais de comunicação, difundindo a informação verdadeira e mostrando realmente qual é a importância do agro, né, o que o agro representa para o nosso Brasil. Pois bem,
Segunda-feira estamos conversando com o Major Vitor Hugo, liderança do PL aqui no estado de Goiás, nosso convidado nessa edição aqui do podcast número 70 do Agronegócio, sempre com a força muito especial da Agrotécnica Buriti, Grupo Reimac, Dr. Leonardo Macchioni, a Altec Brasil, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Produtos Agrícolas, o Cicobi Coprem e a Protec Produtos Agrícolas também. Privilégio imenso abrir essa grande janela, do agro para a sociedade brasileira. O assunto hoje a gente fala também de política, porque estamos diretamente ligados, geridos por ações políticas, principalmente a nível federal, então a gente não pode se furtar de trazer informações nesse sentido também. Bom, se a gente falar de representação, de representatividade, Major Vitor Hugo, Frente Parlamentar do Agro, mais de 300. Vamos aqui fazer uma alusão aos 300 espartanos aí. Será que nós teremos lá 300 guerreiros realmente que vão vestir a camisa, não só do agro, mas outras? Nós temos a reforma tributária já em andamento, aí que volta às discussões, tal, que afeta também diretamente o agro, os outros setores da economia. O que esperar desses 300 lá de Brasília, vamos assim dizer? Eu tenho certeza absoluta que eles vão continuar fazendo um grande papel. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é uma das mais bem estruturadas, na verdade é a mais bem estruturada de todas as frentes parlamentares. Tem uma estrutura gigante de assessoria, de estudo. O presidente atual da FPA, ele está dando várias entrevistas, falando, comentando. O Lupion, do Paraná. O Lupion, dando entrevistas, comentando, influenciando o processo legislativo no que diz respeito à reforma tributária e apresentando as demandas do agro. Eu tenho certeza que o próprio presidente Arthur Lira da Câmara, ele é produtor rural, então ele entende os dramas, os desafios, os obstáculos que o agro enfrenta no dia a dia e não vai permitir nunca que haja um ataque sistemático, que haja uma atuação que prejudique o agronegócio brasileiro. É claro que isso a minha fala não pode ser interpretada como então está tranquilo, podemos ficar descansados. Não, ao contrário, nós temos que nos mobilizar, inclusive para dar ferramentas para que os parlamentares que estão lá possam fazer as defesas com os subsídios e com o impulso político e a força política necessária para influenciar de verdade. Perfeito. Um dos grandes enfrentamentos do ano será a força de um dos braços da esquerda, do próprio PT, que é o Movimento Sem Terra, o MST. Já deflagrou invasões em vários estados do país e tal, e eu participo de um grupo aqui lá de Cuiabá também. O pessoal colocava ontem lá um recorte de um jornal e a fala do atual ministro Carlos Fávaro. É preciso cumprir um papel importante, disse ele, acabar com o preconceito que existe no país contra o MST. O MST é um movimento legítimo de sonho pela terra. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aí o pessoal do grupo já falou, obviamente, que de imediato, por que não abre a fazenda dele, então, para assentar lá alguns sem terra? Que eu sempre digo aqui, deputado Major Vitor Hugo, permito chamar de deputado ainda, porque ficou aí com essa nomenclatura, vamos assim dizer, porque todo o produtor rural, que infelizmente não dá para a gente entender isso, que é a favor da esquerda, ele só é esquerdo, ele só vota no PT, enquanto ele não vê uma bandeirinha do MST balançando em frente à sua fazenda. Quando isso acontecer, ele já perde a ideologia, perde tudo mais. Então, como é que a gente tem um posicionamento de um ministro da Agricultura, sabendo do mal que esse grupo causa ao país, incentivando e dizendo que é um movimento legítimo? Porque se houvesse realmente algumas postulações de assentamentos e tal, em áreas devolutas, que não são produtivas, tudo mais, que obedecesse um rito legal, dentro da legalidade para assentamento, beleza, ótimo, seria muito bom, mas não, invadem terras produtivas aí, parece que um trabalho muito bem coordenado, invadindo terras que, direto ou indiretamente, estão ligadas a pessoas que defendem um partido político, um governo mais conservador e não de esquerda, Então, eu estava buscando aqui o total de invasões por ano que aconteceram no governo FHC, foram 305 invasões por ano. No governo Lula, nos governos Lula, a média, 246 invasões por ano. Sim. No Dilma, 161 invasões por ano. No governo Temer, 27. No governo Bolsonaro foram 4. 4 invasões. Nos 4 anos. Dos 4 anos. Então, assim, você vê que isso é uma demonstração de que o governo Bolsonaro, ele trabalhava com a valorização da propriedade privada, que é, na verdade, um dos fundamentos da nossa, inclusive da nossa Constituição. Quando existe uma fala de uma autoridade, como o ministro da Agricultura, nesse sentido, como é que as pessoas
vão interpretar isso como um incentivo para que a propriedade privada seja relativizada. Uhum. E isso é o fundamento para acabar com toda a economia brasileira. Se a gente não tem mais propriedade privada no Brasil, não tem mais livre iniciativa, não tem mais livre mercado, não tem mais incentivo para as pessoas produzirem. Imagina a insegurança que causa para os dezenas de milhares, talvez milhões de produtores rurais no Brasil, sabendo que a qualquer hora pode ter sua propriedade invadida. Propriedade que foi conquistada por gerações, muitas vezes, de pessoas que, como aqui na região, nós temos os gaúchos, né? Temos aí as pessoas do sul, catarinenses, paranaenses, que vieram para cá, paulistas, que vieram para cá há 20, 30, 40 anos, no momento que não se tinha nada na região, e empreenderam, arriscaram, colocaram suas famílias aqui, e hoje são pessoas bem-sucedidas. Isso aconteceu em Goiás, mas aconteceu no Mato Grosso do Sul, Rondônia, em todos os estados brasileiros. Imagina como essas pessoas se sentem inseguras Sim. agora, olhando e vendo assim, autoridades do governo incentivam as invasões de terra pelo Brasil afora. Bom, a gente pegando aqui já essa linha de raciocínio, né, a gente não vê uma ação de repressão, de contenção, uma ação até mais forte quando acontece um caso como esse, muito diferente daquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro lá em Brasília, né, que realmente a gente foi comprovado através de imagens lá, de filmagens e tal, que foi orquestrado tudo aquilo, aquela quebradeira lá dentro, já havia pessoas inclusive dentro da própria área que foi depredada, né, por aqueles invasores, aqueles marginais, e aí algumas pessoas que estavam lá naquele oba-oba pegaram carona, né, acabaram entrando de gaiato, literalmente, e o que deixa mais triste ainda, pessoas, inclusive eu ouvi relatos aí, né, pessoas que haviam acabado de chegar para o movimento e foram para o local, né, senhoras, mulheres, crianças, idosos, né, sem nem saber o que estava acontecendo lá, e acabaram presos. Alguns ainda estão detidos em situações desumanas aí, né, numa afronta à Constituição Federal, à liberdade, ao direito de expressão e tudo mais, né, até contra um atentado até contra a vida, porque o que a gente vê lá são coisas totalmente absurdas. Como é que o brasileiro consegue digerir uma situação como essa hoje, Major? É extremamente difícil, né, você compreender e viver, inclusive, com essa... É uma mácula, uma ferida que o Brasil vai ter que curar em algum momento para frente, porque é lógico que quem quebrou, quem invadiu, quem colocou em risco a segurança das autoridades, dos policiais e tal, e que eu sei que a maioria não era de direita, Claro. Quem fez isso tem que ser punido, acabou, ponto. Mas o governo não quer CPI, a CPMI... lógico, não quer. porque a CPMI ela vai ter condições de quebrar sigilos telefônicos, de quebrar sigilos fiscais, de pegar as imagens, muitas das quais foram atribuídas até grau de sigilo agora. Eles criticavam muito, colocou 100 anos de sigilo e tal. Ué, mas estão fazendo... Quais são os dados da festa da posse do atual governo federal? Foi colocado o grau de sigilo sobre ela. Então, assim... as pessoas têm que ser processadas, aqueles que fizeram coisas erradas, mas dentro do devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, com individualização das condutas. Porque teve pessoas que chegaram no acampamento no dia, não foram lá durante a invasão e foram detidas no dia seguinte. Tem relatos assim. Tem pessoas que permaneceram o tempo inteiro no acampamento, não foram nem próximo da Praça dos Três Poderes e estão presos. Não, e aí quando se fala o ministro Alexandre de Moraes liberou lá 200 presos e tal, mas é uma liberdade, entre aspas, cerceados até de ter acesso às redes sociais, usando tornozeleira, quer dizer, que liberdade é essa? São dois né? pesos e duas medidas, né? Porque as pessoas Quem estão é o invadindo verdadeiro ditador aí da história, hein? Né? Então, as pessoas estão invadindo propriedade. Estão colocando em risco também a democracia, estão colocando em risco a propriedade privada, e a repressão a esse movimento é praticamente inexistente. Sim. Né? E ao contrário, né? Quando houve que foi realmente um episódio muito triste, sem sombra de dúvida, muito ruim, quem depredou, quem fez atos de vandalismo tem que ser processado. Agora, dentro do que a lei prevê. E tem muita gente que nem apareceu por lá. Então, tem muitos inocentes que estão lá, por isso que eu falo da individualização da conduta. A hora que você verificar, essa pessoa estava no acampamento, mas não fez nada. Não foi nem na Praça dos Três Poderes, ou foi na Praça dos Três Poderes, mas não entrou, não participou do quebra-quebra. Vai condená-lo por quê? Então, mas eu vejo que está tendo um movimento aí por parte dos senadores e dos deputados de acompanhar. Parece que teve uma audiência de alguns senadores, incluiu o senador Rogério Marinho. Agora, por falar em senadores, deputado, já é de praxe também a gente ter hora ou outra
os traidores, né, que se movimentam nos bastidores, que aceitam de repente um acordo político, pode beneficiá-lo com emendas ou uma propina, algo nesse sentido e tal. A gente teve um movimento gigantesco também da direita, né, dos partidos de direita, na eleição do Senado, né, contávamos que de repente o Girão poderia, né, vir a ser eleito e tal, e fortalecer ainda mais esse movimento conservador. E aí lá nas entrelinhas a gente viu coisas surreais até durante a votação de alguns senadores jogando ficha de voto no chão, contando o que dava a parecer, né, 2 votos de um mesmo senador, enfim. O que aconteceu lá durante aquela votação fez com que Rodrigo Pacheco, íntimo ainda mais agora do novo velho governo Lula, né, permanecendo nessa condição de presidente do Senado, que tem um poder imenso, a gente sabe, lá dentro do Congresso. Né? Os governos, de modo geral, quando tem uma disposição para formar uma base muito rapidamente, como esse governo atual tem, eles acabam tendo uma influência muito grande sobre o parlamento. Você vê, eles conseguiram aprovar uma PEC que liberava 200 bilhões de reais, né, a tal da PEC do estouro, antes mesmo do governo começar, com 66 votos no Senado e 341 votos na Câmara. Então ali já foi um prenúncio de que eles teriam uma grande influência na eleição. O senador Rogério Marinho, o líder Rogério Marinho, ele teve uma votação expressiva, 32 votos. É lógico que nós gostaríamos que tivesse... o Rogério Marinho, eu falei do Girão, né? O Girão acabou abdicando, né, e apoiando, né, renunciando da campanha. Mas, mesmo assim, ele teve 32 votos. Claro que nós queríamos que tivesse sido 41, mais de 41, para que ele fosse eleito. Mas isso não aconteceu. O governo, certamente, o governo atual, né, teve uma grande influência nisso aí, se mobilizou, né, para poder convencer. A votação é secreta, então, na verdade, nós nunca vamos saber exatamente, pelo menos formalmente, quem votou em qual direção. Agora, é muito triste que a gente não tenha conseguido, né, eleger, eu acho que um senador que fosse mais, um presidente do Senado, fosse mais à direita, que fosse mais identificado com o sentimento da população, dos pelo menos, se é que não foram mais, né, dos pelo menos 58 milhões de brasileiros que apoiaram o presidente Bolsonaro, seria importante que eles tivessem uma representação mais clara no Senado. Acho que traria um equilíbrio maior, inclusive no relacionamento entre os poderes, mas infelizmente não foi o que ocorreu. Perfeito. Bom, a gente tem também o movimento internacional, começa a se estruturar com abrangência maior, né? O chamado CEPAC, na sigla brasileira, que já acontecia nos Estados Unidos, lá, acho que depois de um discurso do Ronald Reagan em 73 lá e tal, e que agora se fortalece. A gente vê que há uma junção de forças aí da direita, né, dos partidos conservadores, né, mundo afora, do qual o ex-presidente Bolsonaro também está inserido, juntamente com o ex-presidente Donald Trump, né, e se reúnem, né, nos Estados Unidos tentando dar mais visibilidade às ações de direita e criar uma agenda positiva para a direita mundial, confrontando aí a NON e outros movimentos também de esquerda que estão praticamente que abocanhando o mundo todo aí, Major. Graças a Deus aí nós temos aí o presidente Bolsonaro, temos o presidente Trump aí, e outras lideranças no mundo se organizando para a volta. Ano que vem nós vamos ter eleição norte-americana. Os Estados Unidos continua sendo, lógico, uma nação importantíssima no mundo, economicamente, politicamente, militarmente, e uma vitória lá nos Estados Unidos também vai, se Deus quiser, vai acontecer, vai reforçar o caminho para a gente também voltar aqui em 2026. Né? Então, acompanhar com muito cuidado. Teve agora a reunião do CEPAC, acho que semana passada, né? O Bolsonaro participou e discursou, e parece que o discurso foi muito bem recebido, né, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil pelos conservadores, pela direita, e para a gente é muito, muito bom ver que ele está voltando também. Eu acho que o impacto sobre ele, até psicologicamente, dos eventos do fim do ano passado e começo desse ano, certamente foram muito grandes, devastadores até. Eu tive chance de conversar com ele na semana passada, telefonei para ele, fiquei uns 20 minutos conversando, foi até no dia que o Flamengo tinha perdido, ele ficou me zoando, pô, seu Flamengo, hein? Então eu vi que ele estava numa situação psicológica melhor do que eu encontrei pessoalmente no final do ano passado. Em dezembro ele estava realmente muito triste e tal. Então eu acho que as coisas estão voltando. Nesse contexto, Major, volta do Bolsonaro, PL aí e tal, parte da imprensa até fala em um possível retorno ao Brasil em abril. O senhor, conhecendo lá todos
os meandros lá do funcionamento do Congresso Nacional e tudo mais, e essas últimas ações também por parte do STF e o perigo, entre aspas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro representa para essa esquerda que está aí. Como que o senhor imagina esse retorno dele e se há alguma possibilidade de ele sofrer alguma ação desse grupo aí do próprio STF tentando prendê-lo quando ele retornar ao Brasil? O que o senhor imagina? Bom, o retorno do presidente, para mim, vai ser crucial para que a oposição se organize numa direção aqui no país. Então, eu acho assim, nós temos alguns palcos de combate, campos de batalha, vamos dizer assim, teatros de operações que precisam ser ocupados. Eu fui o líder do governo Bolsonaro na Câmara e nós combatemos a oposição e eles eram muito organizados, eles atuavam nas comissões, eles atuavam no plenário, eles convocavam o ministro. E é exatamente o que tem que ser feito agora, né? Uma ação concertada, planejada, organizada, com a liderança da maioria, a liderança da minoria, a liderança da oposição nas duas casas, com artigos de jornais, entrevistas, discursos, convocações, requerimentos de informação. Então, tudo isso são ações que a oposição precisa fazer e o retorno do presidente vai ser essencial para isso, para planejar um roteiro de eventos com participação dele nacional e internacional. Então, eu acho que a volta dele vai ser importante. O senhor acha que ele terá liberdade para fazer isso, para viajar para o Brasil? Não, acho que sim. É claro que o governo atual, que era a nossa oposição, vai se mobilizar para... A gente já está vendo isso, né? Todas as narrativas que estão sendo criadas e tal em torno dele. Assim, não há motivo, na minha visão, jurídico nenhum, não há razão jurídica para que ele seja preso, nem para que ele se torne inelegível. Agora, se isso vai acontecer ou não, são vários fatores. Um deles, eu acho, é que se o apoio político do presidente ao presidente continuar explícito, é muito pouco provável que algo mais grave aconteça com ele. Sim. Quanto mais apoio ele tiver, quanto mais desidratado politicamente ele tiver, maiores as chances de algo mais drástico acontecer. É claro que entre a avaliação do que é mais grave ou não, na escala, a primeira seria torná-lo inelegível e a última, claro, a prisão. Sim. Então, assim, quanto mais forte politicamente ele tiver, menor a possibilidade das duas coisas acontecerem. Por isso que os apoiadores do presidente, está na hora de a gente bater a poeira, né? Se fosse no exército, limpa ali o fuzil, né? Coloca a mochila nas costas e vamos em frente agora, continuar a nossa marcha. E a marcha da direita é pela defesa do que nós acreditamos, pela defesa e proteção do agronegócio, dos empreendedores, da família, né, da livre iniciativa. Então, tudo isso precisa, dos valores cristãos, né, do conservadorismo, tudo isso precisa ressurgir de novo. Né? É natural no processo político de amadurecimento da democracia que haja reveses, que haja derrotas. E a gente... Eu estou até vendo aqui, eu até tirei uma foto, publiquei, está lá, não tenha medo de se orgulhar, de sonhar, de arriscar. Arriscar faz parte da vida política. Agora, quando você faz algo de errado, ou você está desempenhando a sua função de maneira ruim, péssima e tal, até é natural que aconteça. Agora, para quem estava fazendo um governo aí, né, espetacular, em todos os sentidos, você sofrer uma derrota nas urnas, que, como o senhor disse no começo, demorou muito para poder cair a ficha, para entender realmente como, né, que foi perdida essas eleições, aí é muito frustrante, né? Abala psicologicamente. Esse foi o sentimento. Imagina, eu fiquei, Peterson, 3 meses sem gravar um vídeo para publicar na internet. A primeira vez que eu gravei vídeo, e a primeira vez que eu fiz uma live, que nem foi uma live minha própria hoje, foi hoje de manhã, dando entrevista para a Fabélia, no Sucesso no Campo. Eu falei, bom, vou transmitir uma live. Foi a primeira live, depois de muitos meses. E o vídeo que eu gravei vindo da estrada para cá, para Jataí, no sábado, não, na sexta-feira, não, no sábado, foi o primeiro vídeo que eu gravei em muitos meses, porque era um momento de luto, que é necessário também, para a gente reavaliar, né, caminhos, alternativas, mas agora eu acho que chega, né? Eu acho que está na hora da gente retomar a empolgação que nos levou ao poder em 2018, com o Bolsonaro, e que foi frustrado no final do ano passado, mas que pode ser muito feliz de 24 a 26. Agora, essa eventual, possível, né, recondução da direita ao poder, a gente sabe que não será fácil, porque as armas que a direita usa, infelizmente, não são as mesmas armas da esquerda. Né? A esquerda joga mais pesado. Né? Quem é de direita, quem é conservador como nós, parece que temos uma certa relutância em sermos mais agressivos, mais, entre aspas,
radicais, contundentes, expressivos, coisa que a esquerda, né, faz aí a vida toda e com muita maestria. Tem que tirar o chapéu para esses caras, né, porque são bandidos que sabem trabalhar, né? Então, mas a analogia que eu faço é aquela, né? O trabalho da polícia é sempre mais difícil que o trabalho dos bandidos. Porque enquanto os bandidos agem à margem da lei, eles não poderiam, né? Mas eles fazem tudo. Desconsiderando que existem leis, essa é a premissa de ser um bandido, né? Trabalhar fora da lei. Sim. A polícia, ao contrário, tem que combater os bandidos com todas as restrições que a lei lhes impõe. E a direita age assim também, né? Nós trabalhamos o máximo possível, nós sempre, dentro da legalidade, dentro do... Né? E não é o modus operandi daqueles que são os nossos opositores, mas eu tenho certeza, agora nós temos que ser estratégicos, temos que ser inteligentes, astutos, para entender que a direita em si tem vários espectros, vários caminhos. Vai ter alguém da direita cuja pauta é o agronegócio, e está legítimo. Sim. Vai ter alguém da direita cuja pauta é o armamento da população. Tem alguém da direita cuja pauta é o empreendedorismo, alguém da direita cuja pauta são as pautas de costumes, é a defesa da vida, é a defesa do homeschooling e tal. Então tem um espectro muito grande, vai ter também formas diferentes de agir. Vai ter aqueles caras que são mais combativos, aguerridos, que vão para a rede social e vai brigar com os outros e tal. Tem outros que são mais dos bastidores, mas que resolvem. Então, nós temos que ter políticos e líderes, não políticos também, ativistas, de todos os jeitos. Sim. De todas as espécies, para que a gente faça avançar. Inclusive, para que a gente consiga conquistar uma porção maior do centro. Tem pessoas do centro que são mais melindradas. Pô, se você fala que você é a favor do armamento, o cara que é do centro fala, pô, mas essa pauta não é minha, eu não quero ter arma. Tudo bem, mas ninguém nunca queria forçar você a ter arma. Queria ter a possibilidade de você se mudar de ideia, ter acesso. Mas essas pessoas do centro, que são mais sensíveis, que são mais melindradas, talvez a gente vai conseguir abordá-las, vai conseguir trazê-las para o nosso lado com uma abordagem mais pragmática sobre o que nós trouxemos de emenda, sobre o que o governo Bolsonaro fez de bom para as pessoas com deficiência, que fez de bom para as pessoas com... Então, é uma abordagem mais pragmática. E eu acho que nós temos que ter abordagens diferentes para os públicos que são diferentes. Perfeito. Bom, a gente vê nesse quesito, por exemplo, aí da segurança pública. A gente passou 4 anos, 4 invasões de terra. A gente inicia um governo, no início do 3º mês já temos aí dezenas de invasões. Nós tínhamos aqui, olha, a Polícia de Goiás, o senhor sabe que é uma das que mais trabalha no Brasil, de excelente. Trabalha aqui na região 14º CRPM, é muito bom. Vagabundo aqui literalmente não se cria. Porém, as coisas estavam numa tranquilidade assim, muito boa. Começou o governo, então a gente já começou a notar um aumento dos roubos, dos furtos. Tivemos uma tentativa de sequestro de um amigo aqui, de um fazendeiro nesse final de semana, né? Uma tentativa de roubo, de sequestro, coisas que até então a gente não tinha mais notícia, eram coisas mais pontuais e tal. Então, quando o vagabundo, o bandido, vê também que quem está lá em cima passa a mão na cabeça de quem age aqui embaixo, né, à margem da lei, parece que ele se sente mais encorajado a isso. Tanto acontece lá no campo, como acontece na zona urbana também. É uma realidade que nós vamos ter que enfrentar durante esses 4 anos. Eu quero só voltar um pouquinho numa fala sua, que o senhor falou da questão dessa renovação, 24, 26 e tal. 26 está longe, mas não está, né? Bolsonaro retornando, continua sendo a principal, a mais expressiva liderança e tal, com possibilidade, se não houver nada no meio do caminho que o impeça de concorrer, seria o candidato a direito em 2026, ou a gente entra aí com Tarcísio, com Zema, com outras possibilidades que podem vir a compor esse cenário principal, Major? Peterson, eu acho que o Bolsonaro voltando e estando elegível, ele é a liderança da direita mais expressiva, ainda, eu não tenho dúvida. Mas é claro que nós temos que ter outras lideranças que têm que ser reforçadas ao longo do tempo, até porque o Bolsonaro sendo eleito, por exemplo, depois ele vai ter que passar para alguém. Claro. E essa preparação ela tem que ser paulatina e tem que ser progressiva, de fortalecimento, para que depois não haja um hiato que a esquerda tem. Se o Lula for impeachmentado, se acontecer qualquer coisa com ele... Quem é a liderança? Não tem. Eles não têm, tanto que a gente sente que tem uma forçação de barra. Já colocou o Haddad como ministro está fazendo. Eu vi no Globo, da semana passada, numa das edições, a capa do Globo, a charge, não sei se você chegou a ver, a charge era, que normalmente é uma caricatura para zoar alguém, né, para brincar com alguém.
naturalmente, normalmente depreciativo, né? A charge era Super Haddad, ele com a roupa de super-homem, com o cifrão aqui do dinheiro, porque ele é o ministro da Economia. Da Fazenda. Da Fazenda. Ele lá, ele era escrito Super Haddad, com uma interrogação, com uma exclamação. Então veja que existe já uma concertação para poder ir formando outras lideranças da esquerda também. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Sim. O plano principal, na minha opinião, ainda vai ser o Bolsonaro, mas lógico que o Tarcísio, que está fazendo um grande trabalho em São Paulo, o Zema, que foi reeleito, né, vai estar livre na próxima para concorrer ao que ele quiser, ao Senado, ou às vezes até à presidência. Nós temos que ter o radar acompanhar mesmo, valorizar, divulgar o trabalho para que o Bolsonaro não chegue sozinho para os embates que vão acontecer em 2024, que é a formação da base, né? Para 2026, que é o combate real que interessa. Muita coisa por acontecer ainda, né? A expectativa desse retorno do Bolsonaro, né? Que aconteça o mais rápido possível, da maneira mais natural possível também, que seja recebido, né? Tanto por quem o apoia, como por quem é contra o Bolsonaro, né, com muito democracia, né, a palavra que tanto tem se falado, mas que pouco tem se respeitado aqui nesse país, infelizmente, mas que ele tenha a liberdade, né, de voltar para cá como um cidadão brasileiro, um ex-presidente, fazer aquilo que ele bem entender dentro da lei, dentro da legalidade. Major Toruga, a gente agradece muito sua participação, né? Fechando já nosso podcast, eu gostaria de deixar os microfones para o senhor para que faça um agradecimento e uma mensagem especial para o agro também, que é o nosso principal assunto aqui nessa programação do podcast. Tá bom. Peterson, eu queria mais uma vez agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, né? Sempre uma satisfação interagir com você. E parabenizar principalmente aqui, a organização do podcast está realmente muito bacana, né? A gente vê que a audiência crescente, a influência, né? Os dados e as matérias que você faz repercutindo aqui em toda a região, em todo o estado, né? E desejo sorte para que avance cada vez mais. Obrigadão. E quero também, só por último, né? Mais uma vez, dizer que essa viagem que eu estou fazendo agora aqui, e a gente fez questão de começar pelo sudoeste goiano, tem o mote principal, o objetivo principal é agradecer, é demonstrar gratidão. O resultado eleitoral já passou, como a gente dizia no Exército, é história militar agora, mas o que ficou foi o legado de 500 mil de votos, mais de 500 mil de votos que nós tivemos, e aqui em Jataí, 17.254 votos, em Mineiros, aqui próximo, quase 10 mil votos, Jataí, em Rio Verde, mais de 22 mil votos. Então, assim, eu só tenho a agradecer, muito feliz, muito obrigado, que esses 2 milhões de reais agora que eu estou mandando para cá, de emendas para a saúde em Jataí, seja efetivamente empregado para salvar vidas aqui, e já soma aí quase 9 milhões de reais para cá. Vou estar aqui na inauguração, se Deus quiser, das pontes sobre o Rio Claro, do anel viário. Vou acompanhar de perto, continuar acompanhando o avanço das obras do aeroporto, e tudo que eu puder fazer para ajudar a cidade de Jataí, pela gratidão que eu tenho, eu farei. Muito obrigado e um grande abraço. Nós que agradecemos, Major Vitor Hugo, líder político do PL aqui no estado de Goiás, na sua participação no podcast número 70 aqui do podcast Agronegócio. Sempre com a força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, do Dr. Leonardo Macchione, da Altec Brasil, da Casa Carlone, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, Cicobi Coprem e também a Protec Produtos Agrícolas. Obrigado, até a próxima quarta-feira a gente está de volta, 19 horas no canal do Brasil Verde e Amarelo, que produz, que gera emprego, gera renda e que tem como seu principal protagonista aqui o homem e a mulher do campo. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida nos permita um novo encontro já na quarta-feira. Até mais.